mais o amor dele pelas plantas. Isso aí ele tinha mesmo e era aquela coisa. Não é à toa que nós, né, conservamos até hoje. Sim. O Guilherme está cuidando bem das plantas e agora é o nosso patrimônio, agora é o nosso filho, é o nosso patrimônio, agora é o nosso filho. Agora... alegre, né? Brincalhão. Não largava o Guilherme, né? O Guilherme faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Virei o xodó dele. Virou. É um lírio azul muito grande. Lírio azul? Não, lírio azul. Você tinha que conquistar ele primeiramente, porque ele era bem rústico, vamos dizer, né? Ele era muito firme ali, ele era bem rústico, mas depois que você fazia amizade, ele era bem legal. Muito legal. Sim, eu aprendi com ele a semear, ele que me ensinou a semear, a maneira de replantar, o local onde deixar, como molhar, como adubar. Então ele me ensinou muita coisa nesse sentido. Ele era um professor, né?
muito triste a morte dele, porque ele tinha muito conhecimento de platicério e com ele foi uma grande história sobre os platicérios, né? Foi quando eu fui na casa do Pedro, na chácara dele. Era uma chácara muito grande, que você descia assim um barranco e subia e era tudo coberto com telhas. E ali também era mais ou menos esse tanto de planta que eu tenho aqui, só que em platicérios, né? Tinha platicério por todos os lados que você imaginava. Era um lugar muito bonito, realmente. Eu acredito que teve uma época áurea, quando ainda estava tudo muito bem cuidado. Devia ser muito lindo, porque tinha muita planta. Quem gosta de planta ia lá, ficava encantado, você sempre ia ver alguma coisa diferente. Aí, ele zoou a vida toda, até ele falecer. Eu acredito que ele que fazia tudo no caso, né? Ia lá e produzia, semeava. Quando eu ia lá, ele mostrava as sementeiras para mim. E cada departamento lá da chácara dele tinha a parte de coleção, depois você ia descendo, assim, era um labirinto, né? Essa foi uma das plantas que veio dele. Como que é o nome? Esse é o Vete Pedro, que veio de lá. Ele é muito lindo. Tá vendo? Ele forma longas folhas. Sabe o que eu acho? Que a gente devia ir lá no Pedro. O que vocês acham? Eu acho, então, eu acho que eu consigo chegar, mas a gente teria que ir agora, aproveitar que não está chovendo. Vocês querem ir lá no Pedro? A gente dá uma corrida perto daqui. Então, a região lá na época que eu fui, né, ainda tinha bastante vegetação. Hoje em dia está todinha tomada, como vocês vão poder verificar lá. Tem bastante casa, mas na época tinha ainda bastante árvore, bastante vegetação. Aí, como com a exploração urbana, imobiliária, vamos dizer, então foi vendido todas as propriedades lá e acabou que hoje em dia ela está dentro, a chácara dele, que ainda permanece lá, está no meio de várias casas, no caso. Acertamos, eu acho que é onde tem essa árvore. Aqui. Vou chegar mais perto para ver. É aqui mesmo. Ah, que pena, tá fechado. Aqui? É aqui. Aí, vamos ver se tem alguém que... Aqui atende. Tá tudo demolido. Aqui era a entrada da casa dele. Tem até uma presa de chachim presa ali.
toma e torcer pra ir pra frente, né? Sim, é difícil. Isso é bem raro que aconteceu aí, né? Essa planta é a matriz do Pedro. Ah, essa é a matriz? É, quando eles estavam muito doentes, tudo abandonado, eu falei pra ele isso aqui. Leva pra você. Esse é Olha que Esse é matriz? É a matriz do Pedro. Caramba. Isso aqui é um Stemmeyer White. Ah, White. Aí, ó. Isso tem. Daí aqui o que mais tem. Isso aqui. Tem um. Então, mas isso aqui. Mas ela é um pouco diferente. Sim. E cada semeadura que o pessoal faz Ela é com diferente. os esporos vai nascendo forma diferente da folha fértil. Isso aqui é a parte estéril, isso aqui é a folha fértil. Mais o Pedro, né? Pedro e o Celso, que a gente tinha amizade. Desde que o Pedro começou com a chácara, eu já conhecia ele, né? Isso foi mais ou menos... Eu comecei com as estufas em 1954, né? Antes disso a gente tinha mais plantas ao ar livre, né? Então o Pedro já apareceu logo depois, acho que em 56, 58 já
ele morava em Osasco, né? Ele vinha sempre aqui. Bom, ele tinha também uma coleção de filodendrons muito bons, né? Samambaias e platycerium, é uma samambaia também, né? E ele tinha plantas em geral também, né? Tinha antúrios muito bons, mas ele tinha, assim, exemplares muito bem desenvolvidos, né? Ele vendia, a madame queria um platycerium formado, grande, então ele tinha isso, né? Não era qualquer lugar que achava. Ah, sim, a chácara dele foi ele e o pai dele que construíram tudo. Eles fizeram até a cobertura, faziam telhas de cimento com vidro dentro para colocar. Eram muito trabalhadores, né? Até não viveram nada além do trabalho, né? Era demais. Eram estufas assim, um pouco diferentes das minhas, né? Mas era um lugar baixo, tinha inclusive um riacho dentro com água. Então foi assim, uma estufa, vamos dizer, fez uma, acrescentou outras, foi assim, criando o ambiente cada vez um pouco maior. Não era assim planejado, a minha é mais planejada, né, a estufa. Comecei com 2 estufas pequenas, onde o meu orquidário é de 54, aquela estufa, né? E a gente tinha já programado para se expandir como iria ser. No Pedro não era mais assim, precisa mais um espaço, coloca, né? Então não era tão organizado, vamos dizer, a estrutura, né? Mas era muito bonita, sem dúvida ele tinha um material muito, muito bom, né? A planta que só tem, dá essa flor negra, black flower. Era solteirão, né? Não queria saber de casar. Tinha problema de audição, pior do que o meu, no fim, né? Mas era uma pessoa super idônea, super honesta, né? Ele podia confiar 100% nele, né? Era o hobby, o trabalho, a vida dele era lá, era trabalho com plantas, né? Eu trouxe um Willink do Jardim Botânico de Frankfurt, né? Que o diretor do Palm Garden lá era amigo meu, né? Ele veio aqui na minha chácara também. Então esse Willink eu trouxe de lá como Willink. Depois que surgiu, não sei se foi o Pedro ou quem que falou, não, mas tem outro Willink, não sei o que, falei, eu não sei, né? Então eu não sou especialista em platycerium, posso alegar que eu não conheço todos os platyceriums, não, né? É? Aí eu tenho que ver pela foto. Esse. O Willink também? Pedro. Igual aquele lá.
Mas só que vamos dizer assim, feito sementeira dele, daí sai, talvez, a mutação. Semeado pelo céu. Limonei. Meu Deus do céu. Ele ganhou. Como é que você sobe? Como é que você sobe aí quando você toma umas cachaças? O problema não é subir, o problema é como que eu volto. Bom, eu sou o Marcos Vinícius, o Marcos Pinto, alguns Marcos Mazoneiro. Aí as mulheres entravam, compravam lá as plantas, já saía, porque deixar as crianças lá do lado de fora, nós saíamos, voltava para casa. E foi assim que comecei com, pelo menos, as primeiras idas lá. Daí em 91, 92, comecei a ir na chácara dele. O Céu, sim, morava ali uns 500 metros da chácara dele, né? E, meu, gente boa demais. Toda vez que você chegava lá, tinha uma caipirinha fora de sério, para nós tomar, né? E muito boa gente. A maioria direto tinha o Dorval lá, eu e o Pedro tava direto lá. Você pegar aquele lá. Meu, gente boa demais, isso, gente finíssima, entendeu? E correto, entendeu? E bacana. o pessoal tem ele. Gente boa. Chegava lá na casa dele, que nem assim, trouxe umas pingas e tal, chegava lá, vamos fazer uma caipirinha pra nós. Aí tava tomando uma caipirinha, aí, meu, eu como sempre tomei um negocinho pra deixar alegre, tava lá. Era o xodó dele. Ele morava lá numa chácara, ele era o caseiro da chácara, né? E ele cuidava de lá, né? Assim que faleceu, passou um tempo, venderam lá a chácara, né? E, meu, era um hobby, assim como tem colecionador de selo, de moeda, ele colecionava platicério, né? O que acontece? Saiu numa sementeira, né? Esse Veite Celso e o Veite Pedro, saiu uma planta do seu Érico, foi para a mão do seu Anatólio. Anatólio fez a sementeira. Como o Anatólio vende, porque o negócio é dinheiro, né? E vendeu sementeira para o Pedro, sementeira para o Celso. Na do Pedro saiu uma planta mais fina, um Veite, com as folhas mais finas. O Celso tem uma folha larga, a coroa folha larga com um pezinho de pato em cima. O Pedro chamava de Vilink e o Celso chamava de Veite. Discutia como Vilink e Veite. Sempre dava essa discussão. Eu falei, não, tá bom, o do senhor que tá aqui é Vilink, o seu é Veite, e fica assim por isso mesmo. Mas que é Veite, hein? Veite Pedro e Veite Celso, né, são plantas que vieram da sementeira do São Anatólio, que é planta que veio do seu Érico. Foi semeado, cada um pegou umas caixas, levaram. Então, o que acontece? Você pega a planta comigo, leva para sua casa. De onde que veio essa platicério Vilink Schofield? Do Marco. Aí acabaram introduzindo o nome Tatsuta na planta. Entendeu? Ficou platicério Vilink Schofield Tatsuta. Platicério Veite Pedro Tatsuta. Porque veio do Tatsuta. As plantas, acho que 94, por aí, 94, 90, por aí, entendeu? Dorval Nunes veio depois, 2004, 2000, faz tempo, hein? Por aí, 2000, 2004. O gostoso era que você ia de manhã na chácara de um, subia, ia na chácara do outro, daí nós voltávamos para a chácara do Pedro, daí o Celso subia e eu vinha embora. Entendeu? Era só ir daqui na avenida, assim.
E tudo acabava numa caipirinha. Quanto que é? Falou, pô, se eu for vender ela, pra me comprar um grupo, querendo